Aulas online, soluções para gestores, professores e pais. Eu sou Gustavo Reis, muito obrigado. É um prazer, um enorme prazer estar aqui na companhia de vocês. Essa palestra online é totalmente gratuita e completa, está sendo oferecida, trazida até vocês por intermédio da Insperiência, a empresa de conteúdo que me representa desde 2014. Hoje é dia 30 de julho de 2020, estamos aí no dia 130 e lá vai pedrada dessa maluquice que se chama pandemia de Covid-19. Daqui a alguns anos eu sei que esse vídeo poderá vir a ser assistido e as pessoas dizem, pior, foi aquele ano da pandemia, foi aquele ano que não houve, basicamente, foi aquele ano que não aconteceu, que se recusou a acontecer. Nós pulamos de 2019 para 2021 e tudo indica que, de fato, isso é o que vai acontecer. Muito bem. Eu quis escolher uma imagem que retratasse, a partir do único ator, da única atriz que eu optei por não trazer para o título, o que nós estamos vivendo agora. Vocês observem, eu estou falando para gestores, para professores e para pais. Eu só optei por não falar para alunos hoje e para alunas. Porque eu falo com eles sistematicamente, regularmente, não só como o professor Gustavo Reis, mas também como o sujeito oculto do Estude Matemática, o meu projeto, principal projeto na área de educação, uma iniciativa que reúne uma comunidade de entusiastas, que hoje acumula mais de 700 mil pessoas nas principais redes sociais, e na outra ponta uma plataforma de ensino remoto, como a gente se habituou a falar ultimamente, e antigamente a gente falava ensino à distância, EAD, e-learning ou algo do gênero. Então eu converso muito com os alunos e eu, de certa forma, tenho uma percepção densa de como eles estão se sentindo no meio disso tudo. E essa imagem aqui retrata bem a situação dos alunos e das alunas. Tá ruim para todo mundo, nunca foi tão verdadeiro esse ditado. Não tá fácil para ninguém, absolutamente ninguém. Não tá fácil para alunos e para alunas, não tá fácil para professores e professoras, tá? Gestores, gestoras, pais, mães. Não tá fácil para absolutamente ninguém. Porque, como eu disse na minha introdução, a ruptura foi muito rápida. E o mais curioso, se vocês pararem para pensar, é que praticamente todas as soluções que estão sendo utilizadas hoje como apoio às atividades pedagógicas, como em nível de manutenção das atividades, da regularidade com que as atividades acontecem, e se vocês pararem para pensar, é uma regularidade enorme, 5 dias por semana, várias horas por dia, que alunos e alunas costumam ou costumavam passar até a pandemia mudar a nossa rotina nos ambientes escolares, é uma regularidade verdadeiramente surpreendente até, né? Existem poucas atividades a que nós dedicamos tanto tempo ao longo da vida. Alguns dirão, o trabalho muitas vezes ele acaba sendo um pouco mais multifacetado do que o ensino, as atividades pedagógicas tradicionais, que muitas vezes, infelizmente, ainda colocam o aluno numa condição de passividade, como fica bem revelado por essa foto. Então, os problemas, no momento em que surgiu essa necessidade de utilização de ferramentas que, como eu disse, já vinham sendo usadas em outros contextos que não na educação há 10, a 15, a 20 anos, como é o caso das videochamadas, como é o caso dos quadros brancos compartilhados, como é o caso de uma série de outros aplicativos que, de certa forma, já encontravam o seu espaço e o seu uso regular no campo da tecnologia, por exemplo, no desenvolvimento de aplicativos, mas não na educação, por motivos que nós vamos elaborar um pouquinho mais para frente, mas os problemas foram se acumulando, foram surgindo com uma velocidade impressionante, por mais que nós estivéssemos diante de soluções aparentemente maduras e de implementação relativamente rápida. Isso é o mais surpreendente. As pessoas se deram conta, e não demorou a acontecer, que a infraestrutura de acesso que elas têm para acessar a internet de maneira eventual, de maneira esporádica dentro das suas residências, normalmente não é compatível com o que se exige como configuração mínima
para que atividades pedagógicas possam acontecer. A pessoa diz, mas eu tenho 50 mega de download. Eu digo, pois é, e o upload quanto é que é? É 5. E é cabo, né? E como é cabo, é compartilhado com os vizinhos. Tem um vizinho assistindo Netflix, tem outro fazendo streaming, tem outro que é gamer e acabou. Você não tem 5 de upload e, consequentemente, você não consegue fazer uma live no Instagram segurando o seu celular. Os problemas de infraestrutura são terríveis e as pessoas não tinham praticamente nenhuma consciência relacionada a esses requisitos mínimos, até essa bomba estourar. Em segundo lugar, a questão de fadiga por videochamada é uma questão que já vem sendo provada por diferentes pesquisadores, várias pesquisas publicadas no mundo da psicologia. Eles chamam de Zoom fatigue, a fadiga do Zoom. Falei sobre isso em algumas edições, inclusive, do meu programa regular, Professor Gustavo Reis ao vivo. Esse problema ele se manifesta na forma de um cansaço muito grande que as pessoas sentem depois de uma sucessão de atividades produzidas e realizadas na forma de videochamadas. E existem 2 ingredientes predominantes que são, de certa forma, que favorecem, que promovem esse cansaço tão enorme. Se você já participou de várias videochamadas em sequência, deve saber do que eu estou falando, deve ter sentido esse cansaço muito particular, muito diferenciado. São 2 coisas. Em primeiro lugar, a gente passa o tempo todo vendo a nossa própria imagem, o que não acontece em outras circunstâncias, em reuniões presenciais. Ninguém vai para uma reunião presencial segurando um espelho e fica o tempo todo observando as suas próprias reações. Isso acontece no âmbito da videochamada. E, em segundo lugar, fica muito mais difícil de interpretar o que as pessoas estão dizendo, e eu vou chegar nesse ponto, inclusive daqui a pouquinho vocês vão perceber o quadro teórico mais denso que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, para equilibrar um pouco as coisas, inclusive, algumas coisas são mais leves, outras são mais densas, como é próprio do que costuma acontecer nas minhas palestras. Vocês vão perceber que é muito difícil da gente entender o que as pessoas querem dizer. Não o que elas dizem, mas o que elas querem dizer, porque nós perdemos praticamente toda a comunicação não verbal. Nós perdemos aquele momento em que a pessoa se ajeita na cadeira, se inclina para frente ou se reclina, toma um cafezinho. Tudo isso tem uma série de significados para nós, significados que não precisam ser verbalizados naturalmente, afinal estamos falando de comunicação não verbal. E tudo isso desaparece quando nós estamos na videochamada. E, portanto, a gente tem que se preocupar não só com a nossa própria imagem, e muitas vezes nós usamos a nossa própria imagem para moderarmos as nossas emoções e o nosso comportamento, como também nós precisamos ficar prestando uma atenção redobrada no que as pessoas estão dizendo para ter um pouquinho mais de convicção de que nós estamos entendendo o que elas realmente querem dizer. E isso cansa. Cansa nos 2 níveis. São 2 atividades que acontecem com uma intensidade muito alta, muito forte, por mais que nós estejamos sentados, relaxados na nossa residência e que não encontram paralelo nas reuniões presenciais. Como se não bastasse, no caso da educação, nós temos muitos alunos que têm necessidades muito particulares, muito especiais. Nós temos alunos que não têm conectividade. Nós temos alunos cuja conectividade é muito limitada. Nós temos alunos que dependem da presença do pai ou da mãe na residência para poderem acessar a internet. Isso é super comum. Plano de dados só está ativado em um celular, que é o do pai ou o da mãe. Então a pessoa, né, o jovem, o adolescente, a criança passa o dia inteiro desconectado. Quando o pai chega, a mãe chega à noite, vindo do trabalho, o filho conecta. A filha consegue se conectar em alguma plataforma e resolver as suas dúvidas e interagir com os colegas. Os entraves são enormes e ficou muito claro, muito rapidamente para as pessoas que nós estávamos muito longe de uma situação de denominador comum. Não existe esse denominador comum no mundo da educação e a pandemia deixou isso ainda mais flagrante a partir do momento em que decisões foram tomadas no sentido de utilização de ferramentas que exigem um conjunto de requisitos mínimos que muitas vezes está muito além, é uma realidade muito distante, é praticamente um sonho para um universo muito grande de pessoas, especialmente em um país com as características do nosso, num país pobre, como é o caso do Brasil. Antes de entrar
em cada um dos segmentos, em cada um dos públicos a que eu dedico essa fala, eu quero comentar com vocês a respeito de um conceito a que eu tive exposição no meu mestrado entre 2013 e 2015 e que mudou radicalmente a minha forma de pensar educação. Eu sempre faço questão de frisar esse conceito, o conceito de imediação. As pessoas não têm muita familiaridade com essa palavra, mas eu acho que compreender o conceito de imediação é absolutamente fundamental para a gente entender um pouco melhor de que forma a gente pode se movimentar nesse pântano da Covid de maneira a ter mais sucesso na realização, na consolidação das nossas práticas pedagógicas. Imediação, segundo o Albert Mehrabian, o autor que redigiu esse conceito lá em 1966, e isso é a imediação do mundo da psicologia, tá? Não é a imediação do mundo da comunicação social. Na comunicação, jornalismo, publicidade, RP tem outro significado, essa mesma palavra. Mas, no mundo da psicologia, a gente se refere à imediação como o grau de proximidade e de intensidade em uma conversa entre duas pessoas que estão participando de uma conversa. E aí observe, essas pessoas não precisam estar fisicamente próximas. Essas pessoas podem estar distantes. Essa conversa pode estar transitando em uma mídia que autorize essas duas pessoas a conversarem, como acontece com sistemas de videochamada, como acontece ao realizarmos uma ligação telefônica. Tudo bem? Isso não tem a ver com proximidade física. Isso tem a ver com a percepção de proximidade emocional, espiritual entre essas duas pessoas. Em outras palavras, é possível estar perto e não se sentir próximo ao conversar com alguém. Super comum. É possível estar longe e não se sentir distante. Pelo contrário, é possível estar longe e se sentir muito próximo de alguém com quem nós estamos conversando. Então, esse grau de proximidade, essa métrica de proximidade, por assim dizer, é o que Albert Mehrabian, lá em 1966, 8 anos antes de eu mesmo nascer, já afirmava se tratar do que a gente chama até hoje de imediação, certo? Tem palavras bonitas ali, vocês estão vendo, o enunciado é mais técnico, sofisticado, como é próprio dos textos acadêmicos, mas eu imagino que vocês sejam capazes de perceber a ideia. Quanto maior for a imediação entre duas pessoas que estão conversando, que estão dialogando, mais próximas elas se sentirão uma da outra. Quanto menor for essa imediação, mais distantes, e esse conceito é absolutamente fundamental a partir do momento em que todos nós fomos obrigados a nos distanciar fisicamente. Tá bom? Esse é o motivo principal que me sugeriu trazer esse conceito para vocês. Nesse momento, eu vou falar bastante sobre imediação ao longo dessa apresentação e por isso já setamos as bases. Você já sabe, imediação, grau de proximidade entre duas pessoas ao dialogarem. E aí eu aproveito também para trazer para vocês algo em que eu acredito muito, em termos de linha pedagógica, em termos do que fazer para ensinar as pessoas, do que fazer para favorecer o seu aprendizado. Porque são duas coisas diferentes, né? A gente pode ensinar, mas ao mesmo tempo a gente pode favorecer o aprendizado, maximizar a chance de que a pessoa venha a aprender alguma coisa. Normalmente, no mundo da educação, existe uma tendência, ainda a herança, né, dos tempos de Revolução Industrial, quando as escolas começaram a se configurar da maneira como muitas delas estão configuradas até hoje, já naquela época havia uma preocupação prevalente com a cognição, com o que nós vamos aprender, com a matéria. Certo? E aí, a partir da cognição, a partir de um apelo cognitivo, as pessoas tentavam condicionar o comportamento. E fazem até hoje. Eu vou dar um exemplo logo em seguida. Tá? Alegando que, caso as pessoas se comportem bem, elas sentirão a emoção da aprendizagem. Funciona mais ou menos assim. Eu vou começar a dar uma aula de um determinado assunto. Vamos ver algum assunto que traz boas lembranças para muitos de vocês. Por exemplo, na trigonometria. Trigonometria. Hoje a aula vai ser de trigonometria. Eu começo a aula assim, lançando, né, o objeto, né, cognitivo trigonometria. Muito bem. Se vocês se comportarem bem, olha, se vocês se comportarem bem, barriga para dentro, peito para fora, eu sei que vocês vão amar isso aqui. Observa. Cognição, condicionamento do comportamento, recompensa emocional. A história da educação se construiu
por intermédio desse fluxo, como vocês estão vendo. Oferece o objeto cognitivo, pauta o comportamento e condiciona, né, ou oferece como recompensa, melhor dizendo, a emoção. Eu venho insistindo há alguns anos. O professor Celso Antunes vem insistindo há muito mais tempo do que eu, rigorosamente no mesmo conceito. Ele não traduziu num fluxo como eu, talvez até por obra e arte, por influência da ciência da computação, decidi fazer. Mas a ideia é essencialmente a mesma, é nós invertermos o sentido desse fluxo. É nós passarmos a trabalhar com emoção, para que uma vez estabelecidos os vínculos emocionais, as pessoas se comportem melhor como consequência, e não forçadas a se comportarem melhor. E a partir do momento em que elas se comportam melhor, elas aprendem mais. E quando eu falo de novo, comportar não é sob o ponto de vista disciplinar, de senta quieto, observa, né? Presta atenção, silêncio. Não, é se comportar no sentido de ter uma atitude proativa e compatível com a de quem está estimulado a aprender. Certo? Então a gente estabelece conexões emocionais, incrementa a percepção de proximidade entre os agentes que participam dessas atividades pedagógicas, professores, alunos, pais, gestores, todo mundo, certo? E no momento em que as pessoas começam a se aproximar e começam a se relacionar de maneira mais densa e começam a nutrir essas conexões emocionais, elas passam a se sentir melhor ao trabalharem umas com as outras. E normalmente quando a gente se sente bem ao trabalhar com outras pessoas, quando a gente gosta das pessoas com quem a gente trabalha, e aí não é trabalho necessariamente no sentido de trabalho remunerado, mas sim trabalhar como investir energia em uma atividade pedagógica, a gente se comporta melhor. A gente se dedica mais, a gente se sente motivado, entusiasmado, a gente se sente mais focado, a gente presta mais atenção, a gente se entrega mais para o processo. E no momento que esse ajuste de comportamento acontece, você acaba aprendendo mais. Tudo bem? Então, de novo, falei na imediação por um motivo muito específico, muito importante. A imediação está na base desse novo fluxo. Se você consegue favorecer a imediação, fazer com que as pessoas se sintam próximas umas das outras, você aumenta a probabilidade de que elas desenvolvam afinidade, de que elas gostem de estar na companhia umas das outras. E aí, quando as pessoas se gostam, elas se comportam melhor. Quando elas se comportam melhor, elas aprendem mais. É simples. Tá? Parece complicado, mas não é. Vamos lá, então. Falando de cada um dos grupos para quem eu separei algumas palavras aqui, no sentido de tentarmos entender um pouco melhor o que está acontecendo com a educação no Brasil e no mundo, certo? Gestores precisam buscar um equilíbrio muito importante agora. O equilíbrio entre a saúde e a humanidade. Vocês observem que eu não estou falando em pedagogia, para você que é gestor, para você que é gestora. Porque por mais surpreendente que possa parecer, pedagogia, nesse momento, não é uma prioridade comparável a esses dois elementos. Ela surge até como uma consequência, a manutenção das atividades pedagógicas e da aprendizagem e do ensino de qualidade, se nutre a partir da revelação dessas duas preocupações. Você tem que estar permanentemente preocupado com a saúde das pessoas que estão participando desse novo ecossistema, especialmente em se tratando de um ecossistema em que muitas atividades, se não todas, acontecem de maneira remota, e essa preocupação de saúde inclui a saúde mental das pessoas, muito importante, porque todo mundo está impactado. Isso não é um novo normal, nós queremos muito que os principais aspectos da normalidade anterior sejam resgatados o mais rápido possível, e ao mesmo tempo nós temos que ter a porção de humanidade que nos autoriza a termos tolerância em relação a eventuais falhas do processo, a eventuais lacunas do processo pedagógico que podem se revelar em função de toda essa novidade que nós estamos vivendo agora e se traduz também na forma de acolhimento, e esse acolhimento não é só o acolhimento de receber as pessoas e dar um abraço, não, até porque nós não estamos podendo abraçar uns aos outros, por mais ridículo que isso possa parecer, mas é o acolhimento de fazer as pessoas se sentirem pertencentes dos contextos de que participam. Saberem que contam com compreensão, saberem que contam com companheirismo, com colaboração, com tolerância. Tudo isso entra no pacote na parte da
humanidade. E é um equilíbrio importante porque você precisa investir energia nas duas pontas desse processo, antes mesmo de se preocupar em que plataforma a aula online vai acontecer. E se a infraestrutura comporta, e se a gente consegue conectar 30 ou 40 alunos de uma vez numa atividade síncrona, isso é menos importante nesse momento. Acredite, ninguém vai sofrer um impacto definitivo no seu processo pedagógico em função de 6 meses ou em função de 1 ano. Durante muitos anos, eu pessoalmente trabalhei com pessoas, olha que interessante isso, que participavam de ciclos repetidos de preparação para o vestibular. Na grande maioria das vezes, candidatos e candidatas aos cursos de medicina. E muitas vezes as pessoas conseguiam lograr sua aprovação na 4ª, na 5ª, na 6ª tentativa. Havia pessoas que estavam há mais tempo tentando do que eventualmente, quando passaram, acabaram passando dentro da universidade, dentro da faculdade de medicina, que são 6 anos. Eu conheci muitas pessoas que tentaram passar em medicina por mais de 6 anos consecutivos. Tá? E isso não impactou o sucesso dessas pessoas como médicos, o talento para lidar com o paciente. Não, pelo contrário, há quem diga, inclusive, que entrar em uma faculdade de medicina com 17, 18 anos é algo temerário, mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar no fato de que, se nós eventualmente chegarmos à conclusão, como muita gente está chegando, de que o impacto desse vírus, o impacto da pandemia sobre o aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças, né, dos nossos jovens adultos também, que estão cursando as suas faculdades, vai ser de até 1 ano, está tudo certo. Vai por mim. Né? Esse ano, daqui a 10, daqui a 20, não vai ter feito nenhuma diferença. Mas as decisões que a gente tomar agora relacionadas à saúde e aos aspectos humanitários, essas sim, podem deixar sequelas importantes, e é muito importante que a gente leve elas em consideração com a seriedade que elas merecem, certo? Eu encontrei um artigo, depois eu vou conversar com a Ju para a gente incluir o link para esse artigo. É um artigo em inglês, foi publicado pela McKinsey, que é uma empresa de consultoria muito grande, muito famosa, que elenca as 4 prioridades do sistema escolar. Eu achei muito legal esse artigo, porque de certa forma ele traduz uma perspectiva multifacetada de para onde o gestor e a gestora escolares devem estar olhando nesse momento. E evidentemente são preocupações que se expandem para além das aulas online, mas eu acho que a preocupação de quem é gestor, ela não diz respeito tanto ao que acontece na ponta. Quando eu digo na ponta, é na aula online propriamente dito, mas é sim em fazer com que o contexto funcione da melhor forma possível para que a aula online aconteça com a naturalidade com que ela tem que acontecer, para que as pessoas possam, em um mundo ideal, considerar aquela atividade online como simplesmente uma atividade que migrou de uma modalidade presencial para uma modalidade online, ou seja, mudou a mídia, mas não mudou muito a essência do que a gente está fazendo. Não que as mudanças não sejam bem-vindas, pelo contrário, as mudanças são bem-vindas e, inclusive, devem explorar as potencialidades de cada mídia. Tem coisas que é muito melhor fazer presencialmente, tem coisas que é muito melhor fazer remotamente. E eu acho que o hibridismo, um meio termo entre esses dois mundos, é para onde nós estamos caminhando. Muito bem. Primeira preocupação, primeira prioridade, saúde e segurança. Já falei sobre isso quando eu tracei o paralelo entre saúde e humanidade, mas não custa nada fazer a referência ao fato de que nós precisamos criar, gente, espaços de acolhimento. Tá? Espaços de acolhimento. E o espaço de acolhimento não é um espaço físico. É um espaço virtual de acolhimento. É estarmos dispostos a ouvir. Estarmos dispostos a acolher, a receber as pessoas, a favorecer essa aproximação. De novo, a imediação é o mais importante nesse momento, porque é isso que vai ajudar, claro, considerando que estamos respeitando as regras básicas de higiene e de distanciamento social, é isso que vai ajudar a nossa cabeça a se manter funcionando bem, para que nós possamos voltar e não sejamos impactados ou tão impactados pelo nosso medo e pela nossa ansiedade no retorno. Porque o retorno vai ser bem difícil. Vocês já devem ter percebido isso. O retorno vai se basear, por exemplo, em salas de aula que vão ter sido modificadas.
Né? Como é que vai funcionar a questão das turmas? As turmas vão continuar tendo o mesmo número de alunos logo que voltarem às aulas ou a gente vai ter que reduzir? Se a gente dividir as turmas ao meio, a gente vai precisar do dobro de salas. Será que as escolas têm como acomodar o dobro de salas? Como é que fica os espaços de convivência? Como é que vai ser na hora do intervalo? Como é que vai ser o bar, a cantina da escola? Como é que vai ser o ginásio, a aula de educação física? Vocês estão entendendo? É bastante coisa para a gente se preocupar. Como é que vai ser o trabalho em grupo? Né? Os trabalhos vão ser todos individuais agora, os alunos separados. Como é que fica a questão dos equipamentos? Como é que fica a questão dos insumos, dos profissionais que têm que ser contratados, do risco de alguém que está trabalhando contrair e precisar se isolar, contrair a doença e precisar de se isolar? Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser monitorado, não só agora à distância, por intermédio desses espaços de acolhimento, mas também quando as atividades presenciais retomarem. Uma segunda prioridade do gestor é aprendizado e crescimento. A gente precisa continuar ensinando os nossos alunos, as nossas alunas. Essa parte não mudou. Só que aí a gente precisa reconhecer, como eu também já antecipei, que não existe um denominador comum. Que as situações que as pessoas têm em casa são muito particulares, não só em nível tecnológico, como em nível de relacionamento. Tem gente que não se dá bem com os pais, tem gente que não se dá bem com irmãos, a gente sabe, os casos de violência doméstica aumentaram, o consumo de álcool aumentou muito, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários outros países, durante a pandemia. E, consequentemente, nós precisamos ter compreensão e nós precisamos ter tolerância para entender que hoje, nesse momento, favorecer a percepção de proximidade, e trazer as pessoas para essa participação de em atividades remotas em conjunto é mais importante do que qualquer cumprimento de currículo, qualquer programa de disciplina que tenha que ser respeitado, e muito mais importante ainda do que a avaliação. Tá? Eu me atrevo a dizer isso. Você, como gestor, não deveria estar preocupado com o rigor da avaliação nesse momento. E eu sei que já tem muita gente se preocupando com isso, dizendo, como é que vai ser, né? Porque eu vou ter que fazer a prova, e como é que eu vou garantir que a pessoa, ao fazer a prova em casa, não vai estar sendo ajudada? Isso não é importante. Especialmente na educação básica, no momento em que nós estamos vivendo. O que importa é nós estabelecermos essas conexões para tentarmos favorecer o comportamento positivo e, na outra ponta, tentarmos aumentar a apropriação do conteúdo, tentarmos fazer as pessoas aprenderem mais. Esse comprometimento tem que continuar acontecendo. Em terceiro lugar, você como gestor, você como gestora, precisa colocar professores e colaboradores no topo da sua lista de prioridades. Sabe por quê? Porque se tem alguém que está levando chumbo de todos os lados, não é você, gestor, gestora, é o professor. Porque o professor está sendo pressionado por você a entregar com os equipamentos que tem, com os recursos que tem, a melhor aula que pode dar. O professor está sendo pressionado pelos alunos, que muitas vezes comparam as suas aulas, as aulas desse professor, dessa professora, com as aulas que se acostumaram a assistir na internet, especialmente na véspera da prova, que é quando dá um pico de acesso, assim, final de semestre, né, véspera de prova, segunda, terça, quarta e quinta, sexta ninguém assiste, eu sei, eu tenho canal educacional. As pessoas são reativas, é assim que funciona. Tá bom? Isso tudo é muito importante. E pior, os professores, como eu disse lá no início, também podem ser pais. E, portanto, eles podem estar tendo o duplo problema, né? Um problema ao quadrado, de estarem se mobilizando para aprender a ensinar da melhor forma possível, mas, ao mesmo tempo, para dar suporte aos seus filhos. Isso dificulta bastante as coisas, se vocês forem parar para pensar. Imagina se você, que não é professor, não é professora, tivesse que sair da aula virtual em que você está assistindo o seu filho ou a sua filha para a aula que você dá para os seus alunos. E tudo isso acontecendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente, de pessoas confinadas, de pessoas que já estão há muito tempo convivendo exclusivamente umas com as outras. É tudo muito difícil, certo? Uma coisa que gestores podem ter em mente nesse nível é contribuir, claro que estamos falando eventualmente de escolas particulares ou até mesmo de profissionais, gestores da rede pública que tenham orçamento disponível para isso, é colaborar com a infraestrutura mínima. Gente, vocês não sabem a diferença que faz ter uma boa webcam,
E uma boa webcam não é proibitiva em termos de custo, especialmente se forem adquiridas no volume. Ou uma pequena iluminação de LED, ou um ring light, que é aquela luzinha redonda que vocês já devem ter visto muitas vezes por aí nos vídeos que os influenciadores digitais divulgam na internet. Isso faz muita diferença. Isso melhora a experiência de quem está dando aula, isso melhora a experiência de quem está assistindo, isso melhora e eleva a autoestima de todo mundo que participa desse processo. Então, se você, como gestor, como gestora, puder colaborar e ajudar os seus professores, as suas professoras, a conseguirem montar essas infraestruturas mínimas, um conjunto mínimo de pré-requisitos, para poderem ter, se não um padrão, porque é inviável, eu entendo que é inviável, mas pelo menos um mínimo aceitável em termos da qualidade do que está sendo produzido, do que está sendo entregue, você deve fazer isso. E em terceiro lugar, de novo, entenda que todo mundo está com medo de ser contaminado, todo mundo está ansioso por achar que não está entregando o suficiente. Portanto, a mesma tolerância que foi manifestada em relação aos alunos também deve ser manifestada em relação aos professores e colaboradores, porque para a imensa maioria é um terreno novo, é um terreno pantanoso, esse terreno do mundo das aulas online. A palavra, eu entendo razoavelmente bem do que eu estou falando. São 10 anos só fazendo lives, são mais de 20 anos usando recursos tecnológicos, usando o computador, usando o projetor, usando aplicativos nas minhas aulas. Então, muito disso que vocês estão vendo agora é rotina para mim já há bastante tempo, e eu sei o quanto isso desequilibra alguém, quando essa imersão acontece de maneira tão acelerada quanto a que nós acabamos de testemunhar. E em quarto e último lugar, quarta prioridade, finanças e operações. É claro, a gente precisa de grana, né? E agora a gente está vendo, e especialmente no caso das escolas, muitas escolas já fechando, muitas escolas anunciando fechamento, né? A inadimplência sempre foi alta no mundo da educação, a gente sabe. A evasão, quando é curso livre, então, altíssima, em pré-vestibular, em curso de inglês, em escola de música, a gente sabe que não existe esse compromisso, né? Essa fidelidade de longo prazo. Mas também é verdade que é da cultura dos negócios, das operações no Brasil, contar com um fluxo de caixa uma disponibilidade de caixa que autorize o funcionamento no momento em que se estancam as receitas, que foi o que aconteceu na imensa maioria dos casos, por um mês, talvez 2, e nós já estamos em 4 meses para dentro disso. O que, no mínimo, se a sua empresa teve a fortuna de continuar operando e de negociar com os seus clientes, né, ou com, enfim, eu não gosto muito de chamar cliente na área da educação, mas é o que acontece se tratando da rede particular. Até porque havia pessoas pedindo descontos absurdos, completamente irreais, considerando o que se sabe a respeito das margens de quem trabalha com educação, que estão longe de serem margens absurdas, via de regra. Claro, tem gente que faz muito dinheiro com educação, mas a regra não é essa, tá, gente? A regra para a escola da sua cidade, do interior, a regra para a operação que tem poucos alunos, é uma regra de dinheirinho contado mesmo, da gente ter que regular as moedinhas para poder operar. Mas isso, ao mesmo tempo, nos obriga a passar a trabalhar com cenários, a passar a trabalhar com um planejamento mais duro, a passar a ter flexibilidade na hora de negociar, a passar a tentar contar com a colaboração de todos os agentes que participam desse processo. Quer sejam professores, colaboradores, quer sejam os pais, quer sejam os próprios alunos. Se um legado positivo vai ficar de tudo isso que nós estamos vivendo, eu garanto a vocês, vai ser estarmos alertas e estarmos prevenidos, para não dizer preparados, porque preparo exige outros elementos, mas estarmos prevenidos para a possibilidade de algo semelhante voltar a acontecer, de algo semelhante vir a acontecer num intervalo relativamente curto de tempo. E aí nós precisamos muito, nós que somos responsáveis por finanças e por operações dentro dessas instituições, o que muitas vezes também é feito pelos gestores, né? E quando eu digo gestores, a pessoa muitas vezes acumula funções, ela tem a gestão pedagógica, mas ela também tem a gestão financeira, e também tem a gestão operacional e os recursos humanos e a controladoria, e é tudo na mesma pessoa. Na educação não é raro disso acontecer. Então é importante que tudo isso seja
levado em consideração para que a gente possa ter um cenário mais otimista, quem sabe, na hipótese, Deus queira que não, mas na hipótese de algo semelhante vir a acontecer. Vocês vejam que, nesse papo para gestores, eu não falei muito sobre os aspectos operacionais da aula online, até porque gestor normalmente não dá aula, às vezes dá. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes quem faz a gestão se afasta do dia a dia de sala de aula. Mas agora sim, agora para falar de aula online mesmo, eu quero conversar com você, minha colega, com você, meu colega, professor por vocação e por ofício. Você deve ter certeza agora de que Murphy tinha razão. Nada, absolutamente nada é tão ruim que não possa piorar. Nada. A pandemia nos mostrou a sabedoria de Murphy na prática. Eu quero mostrar para vocês algo que também saiu dos escritos do Albert Mehrabian, o sujeito da imediação lá do início da apresentação, que são as dimensões de resposta emocional. Eu fiquei muito impactado quando eu li isso pela primeira vez e eu adotei isso como uma espécie de linha de conduta. Eu sempre estou tentando enxergar em que dimensão as minhas emoções estão se manifestando. O que o Albert Mehrabian propôs na época, ainda na década de 60, foi que as nossas emoções elas podem ser classificadas ao longo de 3 dimensões. Essas dimensões são independentes, mas ao mesmo tempo elas podem se manifestar simultaneamente ou não, certo? Existe uma dimensão chamada de dimensão do prazer. Essa dimensão do prazer é aquilo que a gente classificaria como me sinto feliz ou me sinto triste. Tudo bem? Tem certas emoções que a gente sente que a gente diz, que bom que isso aconteceu, me sinto feliz. Tem outras que a gente diz, que horrível, isso é triste, tá? Então, prazer. Não é o prazer hedônico, mas é o prazer de satisfação, de alegria de viver, por assim dizer. Muito bem. Em segundo lugar, existe uma dimensão chamada de ativação. A ativação, basicamente, nós traduziríamos aqui no Sul, mais especificamente em Porto Alegre, como eu me sinto pilhado. Eu estou entusiasmado para fazer isso. Estou pilhado hoje para fazer isso, certo? Versus, eu não dou a mínima. Isso me dá sono, tá bom? Eu me sinto completamente indiferente em relação a isso, certo? Então, por incrível que pareça, existem certas coisas que nós podemos nos sentir entusiasmados para fazer, mas que nos deixam tristes. Esse entusiasmo é normalmente consequência do fato de que nós queremos nos livrar dessa tarefa. E aí a gente se entusiasma. Vou fazer de uma vez que eu não aguento. Isso é um pé no saco, isso aqui não. Para vocês entenderem como a ativação pode estar alta e o prazer pode estar baixo. A recíproca também é verdadeira. Eu posso ter algo que me deixa feliz, mas que não me deixa entusiasmado, motivado para fazer. Por mais que eu saiba, e muitas vezes a procrastinação é recheada, né? Deixar para a última hora é um terreno muito fértil para situações desse tipo. E em terceiro e último lugar, existe uma dimensão de dominação. Prazer, ativação e dominação. Como eu penso nisso, cara? Eu penso nisso com muita frequência. Prazer, ativação e dominação. Dominação, essencialmente, é sinônimo de empoderamento. Eu me sinto capaz ao sentir essa emoção versus não é para mim. Eu estou fora. Tudo bem? E aí vocês observem como a gente pode flutuar entre essas 3 dimensões e reconhecer as nossas emoções e tentar dar nome a elas, como inclusive eu publiquei essa semana, que pode ser um exercício interessante para quem quer responder ao que está sentindo. Mas a gente pode categorizar as nossas emoções normalmente ao longo desses 3 eixos, ao longo dessas 3 dimensões. O curioso é vocês entenderem, você professor, você professora, entenderem que agora, durante a pandemia, a gente está transitando nesse nível aqui. A gente anda triste, a gente anda meio indiferente e a gente anda se sentindo pouco capaz de mudar as coisas. Ao mesmo tempo. Em outras palavras, nós estamos tendo uma negatividade tridimensional nesse momento que é rara. E por isso é tão difícil de lidar com esse tipo de sentimento, porque ele nos torna refém. Nós não sabemos até quando isso vai durar, nós não sabemos qual é o nosso risco real de contágio, nós não sabemos se pessoas próximas eventualmente estão tomando os cuidados, e aí a gente se preocupa com elas também. A gente não sabe se o resultado do nosso trabalho está sendo compatível com a expectativa. A gente não sabe. É um mar de incertezas que nos leva para cá. Isso faz com que, na verdade, as 3 dimensões de resposta emocional se somem a um problema que acontece
sempre que a gente se comunica com alguém, vocês já devem ter pensado muitas vezes, ao dizerem algo para alguém, que esse alguém não entendeu vocês. Não, essa pessoa não entendeu o que eu acabei de falar. O que talvez vocês não saibam é que existem muitos pontos de ruptura no momento em que uma conversa singela acontece entre duas pessoas. Essa é a parte mais técnica, mais densa dessa apresentação, mas eu fiz questão de trazer esse diagrama porque eu acho que ele é muito pertinente para o que nós estamos vivendo agora. Muito pertinente mesmo. Tomara que vocês concordem com isso nos próximos instantes. Tá? Imagine você que você vai conversar com alguém. Você que vai conversar com alguém, eu vou chamar a partir de agora de eu comunicador. Eu vou conversar com alguém, eu vou me comunicar com alguém. Certo? Esse alguém com quem eu vou me comunicar, eu vou chamar de tu interlocutor ou interpretante, para ficar melhor ainda, certo? Então eu tenho eu me comunicando com alguém e tu que está conversando comigo interpretando o que eu estou dizendo. Tá bom? Seria super fácil se eu pudesse ligar essas duas caixinhas com um vetor, dizendo assim, ó, sai daqui, chega lá e eu comunico, tu interpreta e tá tudo numa boa, fechou toda. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Esses dois sujeitos, o eu comunicante e o tu interpretante, estão conectados por um circuito. Esse modelo que eu estou trazendo para vocês agora é o modelo de um sujeito chamado Patrick Charradot, um francês, que escreveu isso aqui também, lá na década de 70 para 80, por aí. Tá? Charradot argumenta que esses dois sujeitos, o comunicante e o interpretante, estão conectados por intermédio de um circuito. Esse circuito se chama circuito do fazer. Ou seja, quando eu converso com alguém e sei a que essa pessoa se dedica, eu sei em que ela trabalha, eu sei coisas a respeito dela por ter um grau de relação, essa situação faz com que eu escolha o que dizer a ela. Tem certas pessoas com quem eu posso conversar a respeito de ciência da computação, outras não. Tem certas pessoas com quem eu posso conversar sobre matemática, com outras não. Eu tenho essa consciência porque a situação me permite, os contextos me permitem saber com quem eu posso conversar o quê. E, portanto, os contextos me fazem escolher as palavras, me fazem escolher de que forma eu vou me comunicar com as pessoas, certo? A partir do que eu sei sobre elas, a partir da forma como elas se relacionam comigo, da longevidade dessa relação, a partir de uma série de fatores. Isso é o que o Charradot chama de relação contratual, não é um contrato assinado, mas é como se fosse um contrato de fio de bigode que existe em relação a quaisquer duas pessoas que conversam, certo? Eventualmente você pode estar conhecendo alguém pela primeira vez, e aí você vai ter certos cuidados ainda assim, né? Você possivelmente não vai ser tão solto, tão de certa forma, solto em termos da linguagem que você vai usar, você não vai dizer muitas gírias, você não vai dizer palavrões para pessoas que você está conhecendo naquele exato instante. E isso, portanto, caracteriza essa relação contratual, mesmo quando as pessoas estão se conhecendo pela primeira vez. Agora vem uma parte que, num primeiro momento, pode causar um certo choque em vocês, mas num segundo momento vocês vão perceber que faz sentido, tá bom? Dentro desse circuito da situação, existe um segundo circuito, que é o circuito de discurso, o circuito do dizer. É onde a comunicação de fato flui, onde as ondas sonoras são emitidas e captadas mais tarde pelo ouvido alheio, certo isso? Isso faz com que surjam dois novos elementos. Eu acabei de dizer para vocês que o que a gente diz, a gente escolhe de acordo com o que a gente observa na instância da situação. Mas aqui dentro desse novo circuito, dessa caixinha, vão surgir dois outros elementos. Vai surgir um elemento chamado eu enunciante. Agora, muita calma nessa hora, porque essa é a parte mais difícil de entender. O eu comunicante é a mesma pessoa que o eu enunciante. Só que vocês sabem, quando a gente tem uma ideia na mente, ninguém garante que a gente vai conseguir dizer exatamente o que a gente quis dizer. Certo? Quem quer dizer é o comunicante. Quem diz é o enunciante. São a mesma pessoa. A mesma pessoa com quem a gente tem uma conversa interna quando a gente escolhe as palavras para transmitir uma mensagem. Dá para entender? E vocês observem que nesse momento eu tenho um primeiro potencial instante de ruptura, de ruído na minha comunicação, porque nem sempre eu consigo escolher as palavras que fazem com que eu consiga dizer o que eu realmente queria dizer. Todo mundo já passou por isso.
A gente fica lá procurando uma palavra, eu quero dizer isso, como é que eu faço para dizer isso? Qual é a melhor forma de dizer isso para favorecer o meu entendimento? E muitas vezes a gente não consegue. A gente acaba dizendo uma coisa que é diferente daquilo que a gente realmente queria dizer. Tudo bem? Essa informação dentro desse segundo circuito vai transitar por um meio físico, normalmente, que pode ser o ar, que pode ser os cabos de fibra ótica ou os cabos metálicos da sua conexão ADSL ou do cabo da sua TV, até chegar no tu destinatário, ou seja, é você falando, enunciando, e o destinatário ouvindo. De novo, destinatário e interpretante são a mesma pessoa. Mas observe que nessa segunda flechinha você tem uma segunda possibilidade de ruptura. Porque pode ter ruído, o cachorro do vizinho pode latir, a pessoa pode falar baixo demais, a internet pode travar, como vocês sabem, e cansa de acontecer, e a gente pode perder um pedaço do que foi dito. Existe uma série de problemas nessa flechinha que separa o enunciante do destinatário, e que podem comprometer a qualidade dessa mensagem que está sendo transmitida nesse meio, no circuito do dizer. E como se não bastasse, quando aquela mensagem bate no nosso ouvido, nós, destinatários, temos que ter uma conversa interna com o interpretante. E ninguém garante que aquela mensagem que nós ouvimos vai ser interpretada de maneira compatível com ela própria. Olha que maluquice. O que dirá com a intenção de quem está lá na outra ponta como sujeito comunicante. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que cada uma dessas flechinhas aí representa um momento de potencial ruptura, de fragilização, de comprometimento dessa comunicação. Nem sempre a gente consegue escolher as palavras adequadas para transmitir uma certa mensagem, aquela setinha que vocês estão vendo lá em cima. Nem sempre eu consigo escolher as palavras para dizer o que eu realmente quero dizer. A primeira flechinha que vocês estão vendo aqui. Nem sempre essa mensagem, ao ser transmitida, não vai sofrer o efeito de qualquer ruído que impacte a qualidade dessa mensagem, a flechinha do meio. E nem sempre quem ouve interpreta essa mensagem de acordo com a nossa intenção. Tem alguém comigo ainda aí? Se tiver, eu peço que vocês entendam o porquê disso se tornar ainda mais difícil quando a gente sai do presencial e passa para o remoto. A consequência é ansiedade, desilusão, frustração, expectativas não concretizadas, depressão, uma série de problemas de saúde mental que se manifestam a partir do momento em que a gente se dá conta de que a nossa comunicação, que já era difícil na esfera presencial, se tornou ainda mais difícil no mundo online. O que você, professor, professora, se não desistiu ainda do ofício depois dessa fala, depois desse quadro, pode fazer? Duas coisas muito simples. A primeira dessas duas coisas: não se compare. Não se compare. A pior coisa que você pode fazer ao participar desse contexto online é se comparar. Essas comparações são injustas por definição. Em primeiro lugar, você não pode comparar a sua infraestrutura. Certo? A infraestrutura que você tem em casa para acessar a internet é diferente da infraestrutura que os grandes produtores de conteúdo usam para produzirem os seus vídeos. E, consequentemente, nós não estamos falando de o campo da várzea versus o grande estádio de Copa do Mundo. Não. Não é a mesma infraestrutura. Em segundo lugar, você não pode comparar a qualidade da sua aula presencial com a sua aula online. Eu sempre digo, eu sempre insisto nesse ponto. É vôlei de quadra e vôlei de praia. Entendeu? É vôlei. É bola por cima da rede. Recebeu, levantou e atacou. Só que num caso você tem areia, você tem 2 pessoas apenas de cada lado, você tem algumas regras específicas. No outro caso você tem piso rígido, você tem 6 pessoas, você tem também um conjunto de regras específicas. Então são modalidades semelhantes, é claro, da aula é da aula. Mas ninguém garante que quem prospera no vôlei de quadra vai prosperar no vôlei de praia e vice-versa. Tem gente que consegue jogar razoavelmente bem as 2 modalidades. Mas você não pode comparar a sua aula, porque são modalidades diferentes. Não pode exigir de você mesmo essa multidisciplinaridade, esse trânsito entre modalidades diferentes.
Em terceiro lugar, mais importante ainda, não compare a sua aula com a aula de outros professores e professoras que já vêm colocando suas aulas na internet há muitos anos. Não compare. Você vai se tornar melhor com prática. Você vai se tornar melhor devagar. Quanto mais você insistir, as suas primeiras aulas vão ser um lixo. Daqui a alguns anos você vai olhar para essas aulas e vai sentir vergonha. É assim. É um mundo mágico, é um mundo novo. Mas essa comparação, como eu disse, ela é injusta na raiz. Ela é injusta na essência, na casca. Porque você não pode comparar a aula que você está dando ao vivo, usando a infraestrutura que você tem, que muitas vezes é absolutamente insuficiente para aquele propósito, com a aula pré-gravada e editada cuidadosamente por uma equipe de editores, por um professor ou uma professora que faz parte de uma network que tem, né, recursos para poder gravar, fazer tomada de externa, equipamentos de última geração, alta qualidade de imagem, vídeo captado com todo o cuidado, claríssimo. Você não vai ganhar nada com essa comparação. A única coisa em que você pode investir é na comparação da sua aula de hoje com a sua aula de amanhã. E em tentar cada vez mais desenvolver a percepção de proximidade das pessoas que você está trazendo para perto na construção da sua comunidade. E sim, se você é professor, professora, se você tem turmas regulares, saiba que no momento que você passa a atuar online, você passa a nutrir uma comunidade. É isso que tem que ser o seu objetivo. Transformar os seus alunos presenciais em uma comunidade de alunos virtuais, com objetivos em comum, com propósitos de aprendizagem e com a parceria como um ingrediente fundamental no estabelecimento dessas relações. E a segunda coisa, caso não tenha ficado claro, é bom cuidar de você. É bom lembrar que você não é o super-homem, que você não é a Mulher Maravilha, que você precisa de espaço, que você precisa cuidar do que você tem entre as duas orelhas, que você precisa de um certo grau de atividade física, que você precisa eventualmente de um pouco de paz. Tudo bem? Isso é absolutamente fundamental, porque é só assim que a gente vai começar a se aceitar um pouco melhor, a entender melhor por que nós estamos tendo as reações que nós estamos tendo e a sermos mais tolerantes com relação ao fato de que nós não vamos conseguir em 2, 3, 4, 6 ou 12 meses o mesmo nível de performance que nós acumulamos ao longo de 2, 3, 4, 6 ou 12 anos de prática pedagógica na esfera presencial. Você precisa ficar atento, você precisa ter cuidado com relação a como você mesmo, você mesma, está reagindo diante disso tudo que nós estamos vivendo. E aí, de novo, tolerância, flexibilidade voltam a ser palavras-chave importantes nesse nível. Para não dizer que eu não falei em dicas, porque se eu falar em dicas aqui vai ser outra palestra, tá? Mas se você que produz aulas online quiser dicas, saiba, por exemplo, que cada 60 minutos de aula presencial viram entre 15 e 30 minutos de aula online. Na melhor das hipóteses, tá bom? 60 presencial, 15 e 30. Aliás, tem muitos pais se dando conta disso agora e percebendo que muito do tempo que as pessoas, né, que as crianças e os jovens passam na escola é tempo mal aproveitado. A gente sabe disso. Há bastante tempo e agora talvez tenha ficado ainda mais revelado por intermédio de tudo isso que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, procure ensaiar a introdução da sua aula. Os primeiros 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, procure ensaiar como se fosse uma apresentação, como se fosse uma palestra. Tá? Porque aqueles primeiros momentos são os momentos em que você vai concentrar a maior parte da atenção, a sua atenção vai estar mais próxima do teto de atenção ao longo do tempo que você vai compartilhar com os seus alunos. E esses momentos iniciais podem ser decisivos para que você tenha uma retenção um pouco maior. Certo? É natural, a gente vai perdendo alguns ao longo do caminho, é assim que funciona, a gente sabe, não só nos contextos pedagógicos, mas nos contextos de entretenimento, quem assiste vídeo, quem produz conteúdo em vídeo, sabe que essa é a regra hoje em dia, tá? Mas procure ensaiar com calma, com tranquilidade, a introdução de cada uma das suas aulas, eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. E aí, tem alguns recursos que vocês podem utilizar, com moderação, com parcimônia, mas não custa nada frisar. Histórias são bem-vindas,
né? Histórias, episódios que aconteceram no dia a dia de vocês, desde que você não resuma o seu tempo com os alunos a essas histórias. Mas as histórias são bem-vindas, né? Contraste é algo legal da gente utilizar, né? O presente versus o futuro projetado, o passado versus o presente, como era antes e como se tornou agora, né? A resposta versus a próxima pergunta. Todos esses elementos de contraste são elementos interessantes da gente trabalhar nesse nível de sala de aula, especialmente quando a sala de aula se virtualizou. Porque esses elementos eles despertam curiosidade nas pessoas, e estimular a curiosidade é um dos principais caminhos para que vocês possam prosperar no mundo mágico das aulas online. E em terceiro lugar, procure fazer com que as suas transições sejam fluidas. Eu vejo muitas boas apresentações se esfarelarem, porque as pessoas elas não têm o cuidado que elas deveriam ter nas transições. Quando a gente faz a transição de um elemento para outro, quando a gente faz uma transição de um momento da nossa apresentação para outro, quando a pessoa bota o slide e diz assim, olha, nesse slide aqui nós vamos falar sobre... Não diga isso, e também não coloque todas as letras, todo o texto estourado no slide, porque isso é o início do fim. Se você quer colocar bastante texto num slide, o que eu não recomendo, você devia ter se preparado melhor para isso, é melhor você usar transições para que esse texto vá aparecendo devagarinho. E melhor ainda se você distribuir esse slide com muito texto em vários slides com pouco texto. Tá bom? Para que você possa ter uma apresentação mais dinâmica e possa se beneficiar dessas transições fluidas em que a gente sai de um tópico e entra no outro e as pessoas não percebem e de repente elas se surpreendem. E se surpreender é sempre bom. Meu Deus, ele já está falando em outra coisa. Olha só, ela já está lá na frente. Assim. Tá? Isso é bem bacana. Mas tudo isso, como eu disse, tem a ver com dicas. Eu não separei uma sessão dessa palestra para isso, eu só tomei nota de algumas dicas para poder compartilhar com vocês, porque eu sei que há muitos professores e muitas professoras assistindo a essa palestra e tomara que vocês possam se beneficiar dessas recomendações. Não existem verdades absolutas, ainda mais na pedagogia, ainda mais na educação, mas essa é a minha abordagem, ou são algumas das minhas abordagens preferidas. E finalmente para pais, na verdade eu não tenho muito para oferecer para os pais a não ser um ombro amigo. Porque a verdade tá difícil de ser pai, especialmente para quem tem mais de um filho. Tá muito complicado hoje em dia, né? As pessoas passaram a entender a verdadeira função da escola. Mas vamos lá, duas coisas importantes para os pais eu tenho para dizer. A primeira delas, você tem que entender o seu papel. Ontem mesmo eu conversei com a Poliana aqui na minha live quase diária, Poliana Gama, que é secretária de Educação do município de Ubatuba. Foi uma conversa excelente, 1h40 a gente passou conversando, e ela disse, a escola está a serviço da família. É muito importante, mas eu enxergo isso como um vetor bidirecional. A escola está a serviço da família, sim, é verdade, mas a família também está a serviço da escola. Você tem que ter o seu papel, você tem que estar disposto a aceitar a novidade. Não é o momento de você se agarrar em perspectivas conservadoras para a educação. É tempo de experimentar. De novo, é tempo de se preocupar menos com os programas das disciplinas, é tempo de se preocupar menos com a avaliação, é tempo de se preocupar mais em estar presente, é tempo de se preocupar mais com a percepção de proximidade, é tempo de se preocupar mais em se oferecer para ajudar. Porque se está difícil para você, também está difícil para os seus filhos em idade escolar. Pode ter absoluta certeza disso. E em segundo lugar, papo com os pais é breve. Se você ainda não tinha tido uma oportunidade de reconhecer o valor da escola, por favor, faça isso agora. A escola, tem gente que é super contundente com relação a isso. E eu acho importante visitar os extremos para a gente tentar encontrar um consenso um pouco mais equilibrado no meio. Tem gente que diz que escolas são creches para jovens, adolescentes, para crianças, adolescentes e jovens adultos. Que essencialmente a gente coloca a criança na escola porque a gente sabe que ela vai ficar lá 6 horas, 5 horas, 4 horas ou até um pouco mais. E ao estar repleta de atividades, realizando essas atividades sob a tutela de outras pessoas, elas nos liberam para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa seguir as nossas vidas dentro de uma relativa normalidade. A normalidade como nós a conhecíamos antes de ter filhos. Essas pessoas estão entendendo agora.
Qual é o verdadeiro valor da escola? Aliás, não só o valor, também o sentido da escola. No design a gente trabalha muito com esse conceito, forma, função, valor e sentido. Qual o sentido de mandarmos os nossos alunos para a escola? Eu recentemente publiquei alguns stories lá no Estúdio de Matemática, consultando principalmente professores a respeito de como eles estavam se sentindo e do que eles mais sentiam falta, certo? E também de quais eram as maiores dificuldades do processo. Eu fiz várias perguntas, caixinha de perguntas, assim, as pessoas foram respondendo. Foi muito legal de ver o que aparecia. Em primeiro lugar, a quase unanimidade das pessoas que responderam à caixinha de como relacionada ao que mais sentiam falta, estava relacionada à proximidade física. Eu sinto muita falta de estar perto dos meus alunos. Eu sinto muita falta de olhar nos olhos dos meus alunos. Eu sinto falta de tentar perceber se aprenderam ou não, se estão comigo ou não. Eu sinto falta de conversar nos intervalos com os meus alunos. E isso me faz lembrar de algo em que eu acredito muito, que professores e professoras verdadeiramente vocacionados não são encantados pelas matérias que ensinam, eles são encantados por pessoas. São encantados pela interação, pelo relacionamento que eles constroem com as pessoas que eles têm a honra e o privilégio de ajudar. Porque é uma honra, é um privilégio ajudar outra pessoa a prosperar em algum aspecto da sua cognição, do seu comportamento, das suas emoções, da sua vida. Isso é importante. E em segundo lugar, eu perguntei para as pessoas, como eu disse para vocês, qual a maior dificuldade desse processo, né? E as dificuldades normalmente orbitavam em torno da ideia de que agora, em função dessa pandemia, eu não sei dizer se os meus alunos estão aprendendo ou não. É muito difícil estar longe deles. E aí vocês observem, eu falei lá no início na fadiga do Zoom, na fadiga da videochamada. E o motivo da fadiga da videochamada é justamente o fato de que a gente perde toda essa comunicação não verbal. Essa comunicação que acontece intensamente o tempo todo quando professores se relacionam com os seus alunos e vice-versa. E as pessoas estão considerando esse um entrave terrível, um entrave horroroso desse processo todo. Tem muitas coisas boas para falar desse processo, mas afinal de contas é o processo que nós estamos vivendo agora, certo? Para 2020, a expectativa é que a gente termine o ano com mais de 200 mil liminares de homeschooling, de pais que agora, até aproveitando essa questão da pandemia, estão tirando os seus alunos da escola e estão dispostos a educar os alunos em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre nós, como pais, nós refletirmos sobre qual a verdadeira importância, qual o verdadeiro valor da escola e se nós não temos mesmo que procurar um equilíbrio entre as atividades que acontecem na escola porque é melhor que aconteçam lá e as atividades que acontecem em casa porque é melhor que aconteçam em casa. Como eu disse para vocês, quando a gente vai dar uma aula online, 60 minutos viram 15 minutos ou 30 minutos em termos de teoria, em termos de exercícios de fixação, em termos das atividades pedagógicas mais convencionais, daquilo que a gente chama de ensinagem, propriamente dita, né? Tem a aprendizagem e tem a ensinagem. Mas será que a gente não poderia aproveitar melhor esse tempo se os alunos tivessem exposição a esse conteúdo ainda em casa? Ou então em um ambiente específico para que essa exposição acontecesse sem a intervenção direta, sem o monitoramento direto do professor, para que o tempo do professor pudesse ser melhor aproveitado, dando atenção individual ou em pequenos grupos para os seus alunos? Trabalhando, por exemplo, como nós esperaríamos de um tutor, como nós esperaríamos de um monitor, e tratando isso como um momento de ascensão profissional? Porque acredite, para muitos professores e para muitas professoras, ser chamado de tutor, ser chamado de monitor, é percebido como um passo atrás nas suas carreiras. E eu tenho muita convicção, gente, mas muita convicção mesmo, de que no futuro da educação, um futuro não muito distante, especialmente estimulado pelo que nós estamos vendo agora, os professores realmente relevantes dos processos pedagógicos que acontecem dentro da escola serão tutores, serão monitores. E entenderão que a imediação de que eu falei lá no início, que tem a ver com percepção de proximidade, mas não necessariamente a proximidade física, ela pode se alimentar de estar perto. Ela pode
potencializar os seus efeitos positivos e maximizar a probabilidade de que respostas emocionais positivas venham a ser manifestadas por todos os participantes do processo pedagógico, se acontecerem simultaneamente. Se nós nos sentirmos próximos de quem está perto. E para mim essa é a verdadeira função, esse é o verdadeiro valor da escola. É fazer com que a gente se sinta próximo de quem está perto. É fazer com que a gente esteja perto das pessoas de quem a gente se sente próximo. Muito obrigado.